Você já sentiu que a maior prisão não está no mundo, mas dentro da sua própria cabeça? A voz que sussurra: você não é suficiente, você sempre erra, eles têm razão. Essa voz te controla mais do que qualquer pessoa ou situação. E se eu te dissesse que, por 3 dias, você pode mudá-la? Que uma nova forma de falar consigo mesmo pode transformar como você reage, sente e até vive? Nos próximos minutos, você vai aprender a dominar a conversa mais importante da sua vida, aquela que acontece dentro da sua própria mente. Fique comigo até o fim. Se você fizer isso, ninguém mais terá poder sobre você. Vamos começar. 1. O silêncio que revela quem você é. Há um instante, logo ao acordar, em que o mundo ainda não começou a te exigir nada. É o espaço entre o primeiro pensamento e o primeiro toque no celular. Nesse breve intervalo, você ainda é livre, mas quase sempre desperdiça essa liberdade abrindo a porta para o ruído, notificações, comparações, preocupações. É assim que a mente se contamina antes mesmo de respirar. O primeiro exercício então é simples, mas profundo. Escutar o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio interior. Aquele que você sente quando decide não reagir imediatamente. Vivemos cercados de vozes que opinam, ditam padrões e moldam comportamentos. Com o tempo, essas vozes deixam de vir de fora e passam a morar dentro de nós. É por isso que você se critica sem perceber, se compara sem querer e sente medo, sem motivo. A mente repete o que aprendeu. Ela se torna uma ecoante sala de espelhos, onde tudo o que você escuta é reflexo do que o mundo já disse que você deveria ser. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo. Observar, em silêncio, o que está acontecendo aí dentro. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna da cor dos pensamentos que cultiva. Essa é uma das verdades mais puras do estoicismo. Se sua mente é alimentada por ruídos, críticas, queixas, arrependimentos, ela se torna turbulenta. Mas se você a alimenta com presença e lucidez, ela se torna serena. O silêncio, nesse contexto, é o solo fértil da consciência. É nele que você começa a perceber o que é seu e o que é apenas repetição dos outros. Faça isso amanhã. Reserve 3 minutos ao despertar. Sente-se ou deite-se, mas não toque em nada. Apenas observe o que surge na mente. Deixe os pensamentos passarem como nuvens e diga mentalmente: eu estou aqui, mas não sou o que penso. Esse simples ato rompe o automatismo. É o primeiro passo para recuperar o controle. Não se trata de lutar contra os pensamentos, e sim de enxergá-los sem ser arrastado. É um treino de presença, o mesmo tipo de treino que os antigos filósofos praticavam para manter a calma diante do caos. Nos próximos dias, repita esse ritual ao acordar e antes de dormir. No início, parecerá estranho. A mente tentará te convencer de que é perda de tempo. Mas observe isso também. É só mais uma voz querendo te controlar. A cada vez que você escolhe o silêncio, a mente grita menos. E quando o ruído se dissolve, você começa a ouvir algo novo. A verdade. Ela não chega com barulho. Chega suave, como um sussurro, dizendo quem você realmente é, sem as distorções do medo. Se esta lição falou com você, escreva nos comentários. Hoje escolho o silêncio consciente. E lembre-se, o domínio do mundo começa no domínio da mente. 2. Você já notou como fala consigo mesmo quando erra? Não quando erra algo grave, mas em situações pequenas. Ao esquecer um compromisso, deixar cair um copo, perder um prazo. O que costuma dizer internamente? Como fui burro, eu sempre estrago tudo. Não presto atenção em nada. Essas frases, ditas em segundos, se tornam ordens para o inconsciente. E quanto mais as repete, mais a mente as obedece. Sem perceber, você está treinando a si mesmo para acreditar que é menor do que realmente é. A linguagem é o molde invisível da realidade. Antes que o mundo te defina, é você quem o faz, através das palavras que escolhe para pensar e sentir. Epicteto dizia que ninguém é livre até dominar a forma como fala consigo mesmo. O que ele queria dizer é simples, mas transformador. A mente acredita no que escuta repetidas vezes.
Se você planta palavras de autossabotagem, colhe medo. Se planta palavras de firmeza, colhe presença. Observe por um instante. A forma como você se descreve é neutra ou está sempre carregada de julgamento? Eu sou ansioso. Eu sou distraído. Eu não consigo. São frases que parecem inofensivas, mas constroem muros internos. Não são identidades, são hábitos de linguagem que você aprendeu a repetir. Quando você diz, eu sou ansioso, está declarando que não existe alternativa. E o cérebro, obediente, confirma. Entendido, seremos isso. Mas quando muda a formulação, eu estou ansioso agora e posso respirar melhor, a realidade se torna flexível. Você deixa de ser o problema e passa a ser o observador dele. A filosofia estoica sempre nos chamou a responsabilidade sobre o discurso interno. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não por vaidade, mas por disciplina mental. Suas anotações eram lembretes de autocontrole, frases que ele repetia para moldar o próprio caráter. Você também pode fazer isso. Escolha uma frase que traduza o que deseja construir. Algo simples, mas verdadeiro. Pode ser, eu posso lidar com isso. Eu estou aprendendo. Eu sigo em paz, mesmo no caos. Repita em voz baixa, nos momentos em que sentir a mente te arrastar para o velho padrão. No começo parecerá artificial, mas aos poucos a mente aprenderá a ouvir uma nova voz. A sua. Faça o teste. Durante 3 dias, proíba-se de dizer nada negativo sobre si mesmo. Nenhuma palavra de autodepreciação, mesmo que em tom de brincadeira. Se escorregar, pare e reformule. Troque eu nunca acerto por eu estou melhorando. Troque sou um desastre por posso tentar outra vez. Parece pouco, mas é assim que se desfazem anos de condicionamento. Você não muda a mente lutando contra ela, e sim ensinando-a a falar diferente. Sêneca dizia que as palavras têm o poder de criar destinos. E é verdade. Cada pensamento repetido é um tijolo no edifício do seu caráter. Por isso, vigie o que constrói. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que ama, não como um carrasco impaciente. Você não precisa convencer o mundo de nada, apenas aprender a não se ferir com as próprias palavras. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje escolho falar comigo com respeito. Não se esqueça, a voz que você escuta mais vezes na vida é a sua própria. Que ela seja sua aliada e não sua inimiga. 3. O olhar que transforma o que acontece. Tudo o que você sente nasce do modo como olha para o que acontece. Não é o acontecimento em si que te fere, mas o significado que você dá a ele. 2 pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas opostas. Uma se quebra, a outra amadurece. A diferença não está no evento, está no olhar. É ele que decide se algo será um fardo ou um ensinamento. Quando a mente é treinada para enxergar apenas o problema, tudo se torna uma ameaça. Mas quando ela aprende a ver oportunidade onde antes havia dor, o sofrimento se transforma em crescimento silencioso. Pense nas vezes em que algo não saiu como você esperava. Um plano que fracassou, uma pessoa que foi embora, uma porta que se fechou. Quantas dessas perdas vistas com distância não se revelaram livramentos? Quantas dores foram, na verdade, recomeços disfarçados? O olhar estoico é esse, o de quem não se apressa em julgar o que acontece, porque sabe que o tempo sempre revela o sentido. A pressa é inimiga da sabedoria. A paciência é sua aliada mais fiel. Epicteto dizia que não são as coisas que perturbam o homem, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Ele não falava de indiferença, mas de perspectiva. O mundo externo está fora do seu alcance. O interno não. Você não controla o que os outros fazem, nem o rumo das circunstâncias, mas pode controlar o significado que atribui a cada experiência. Esse é o verdadeiro poder. Quando você muda o modo de ver, muda a realidade que vive. Faça um exercício simples hoje. Escolha uma situação que te incomoda. Pode ser algo recente, pequeno. Feche os olhos e imagine que está observando o ocorrido de fora, como um narrador imparcial. Pergunte a si mesmo, o que mais isso poderia significar?
Talvez um atraso tenha te protegido de algo pior. Talvez uma rejeição tenha aberto espaço para um caminho melhor. Talvez o desconforto atual seja o que te obriga a evoluir. A mente tende a reagir. O olhar treinado escolhe interpretar. Essa é a arte de transformar o que acontece em aprendizado. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava que o obstáculo é o caminho. Essa frase não é um consolo, é uma estratégia. Quando algo te bloqueia, não se desespere. Observe o que essa barreira está tentando ensinar. Às vezes, ela apenas aponta outra direção. Outras vezes, exige que você cresça o suficiente para ultrapassá-la. A vida, quando compreendida sob essa ótica, deixa de ser uma sequência de injustiças e se torna um processo de lapidação. Você não precisa fingir que tudo está bem. O olhar estoico não nega a dor, ele a observa com calma. Diante de um desafio, em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Tente perguntar, o que isso pode me mostrar sobre mim? A resposta pode não vir de imediato, mas ela virá e quando chegar trará força, porque cada adversidade contém, escondida, a semente da serenidade. Experimente carregar essa frase durante o dia. Nada me acontece, tudo me constrói. Repita-a quando algo sair do controle. É um lembrete de que o poder está sempre em suas mãos, mesmo quando parece ter escapado. A maneira como você enxerga o mundo define o tipo de vida que viverá. 4. Não seja dominado pelas emoções. As emoções são como o mar, belas, intensas, mas imprevisíveis. Às vezes, elas te levantam. Em outras, te arrastam para o fundo. O problema não é sentir, é se afogar nelas. Muitos confundem autocontrole com repressão, mas o estoicismo não ensina a apagar sentimentos. Ensina a navegar por eles sem perder o rumo. A sabedoria está em reconhecer a onda, não em fingir que o mar está calmo. Quando algo te irrita, te entristece ou te assusta, a mente quer reagir imediatamente. Grita, acusa, foge. E nesse ímpeto perde a clareza. É como tentar enxergar o próprio reflexo na água enquanto ela está agitada. Só quando o lago se acalma, é possível ver o que realmente está ali. O mesmo acontece dentro de você. A emoção é um aviso, não uma sentença. Ela mostra onde algo precisa ser observado, mas não precisa ser obedecida. Sêneca dizia que o homem sábio é calmo mesmo em meio à tempestade, não porque não sente o vento, mas porque não se deixa derrubar por ele. Autocontrole estoico é uma forma de amor próprio. É dizer a si mesmo, eu posso sentir tudo, mas não preciso reagir a tudo. Isso não é frieza, é força. O coração continua aberto, mas a mente segura o leme. Hoje, quando uma emoção forte te visitar, pratique o seguinte: em vez de reagir, nomeie o que está sentindo. Diga mentalmente, isto é raiva, isto é medo, isto é tristeza. Observe como o simples ato de dar um nome já muda o tom. É como se você criasse uma pequena distância entre o que sente e quem é. Essa distância é o espaço da liberdade. Você deixa de ser o sentimento e passa a ser o observador dele. É nesse espaço que mora a serenidade. Depois, pergunte a si mesmo, o que esta emoção está tentando me mostrar? A raiva, às vezes, revela um limite que você não soube impor. O medo pode apontar para algo que ainda precisa ser compreendido. A tristeza pode indicar a importância do que foi perdido. Nenhum desses sentimentos é seu inimigo. Eles são mensageiros. Só se tornam destrutivos quando você lhes dá o comando do navio. Repita para si hoje, sempre que sentir-se tomado por algo: eu não sou o que sinto, sou aquele que observa o que sente. Essa frase é um escudo invisível. Ela te protege sem te endurecer. Comente abaixo: hoje escolho sentir com calma e dê o primeiro passo. 5. O tempo que está diante de você. O tempo não é o inimigo que você pensa. Ele não corre contra você. É você quem corre dele. Vivemos tentando alcançar o futuro ou escapar do passado, esquecendo que a única fração de tempo que realmente existe é o agora. O resto é memória ou expectativa. E enquanto a mente insiste em habitar esses lugares que não existem mais, a vida real passa despercebida, silenciosa diante dos seus olhos.
Você já reparou como quase todos os seus pensamentos estão ligados ao tempo? Eu devia ter feito diferente. Quando eu conseguir aquilo, serei feliz. E se der errado amanhã? São variações da mesma ilusão, a de que a paz está em outro momento. O estoicismo ensina o oposto. A paz não está em mudar o tempo, mas em se ancorar nele. O agora é o único território onde a alma pode agir, aprender e descansar. Tudo o mais é vento. Marco Aurélio dizia a si mesmo: não perca tempo discutindo o que é um bom homem. Seja um. Essa frase é um lembrete brutal sobre o valor do instante presente. Você não precisa esperar que a vida se organize para começar a vivê-la com propósito. O momento certo é sempre este. Quando você entende isso, o tempo deixa de ser uma corrida e se torna uma caminhada consciente. Hoje, tente um exercício simples. Escolha um ato cotidiano e transforme-o em prática de presença. Pode ser ao tomar café, caminhar até o trabalho ou lavar a louça. Faça-o inteiramente. Observe as sensações, o movimento, o som. Se a mente fugir, traga-a de volta gentilmente, sem culpa. É nesse retorno constante que o músculo da presença se fortalece. A cada vez que volta para o agora, você treina o domínio da atenção. E onde há atenção, não há ansiedade. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense nisso. Quantas vezes você perdeu a paz por algo que ainda nem aconteceu? Quantas noites mal dormidas foram gastas ensaiando conversas que nunca existiram? A mente cria tempestades que o presente nem sequer anunciou. A prática estoica é aprender a enxergar essas projeções e dissolvê-las com lucidez. Dizer a si mesmo: isso ainda não é real. Eu voltarei ao agora. Não há poder maior do que estar inteiro em um momento. Quando você está presente, não há espaço para arrependimento, nem para medo. Só existe o que está diante de você. E o que está diante de você é sempre manejável. O passado não pode ser mudado. O futuro não pode ser previsto. Mas o agora pode ser vivido com coragem. É aqui que o controle realmente existe. A cada manhã, ao acordar, diga em silêncio: hoje é o único dia que existe. Essa simples frase muda o peso das horas. Você deixa de viver acumulando minutos e começa a viver acumulando consciência. O tempo, então, deixa de ser uma ameaça e se torna um aliado, um espelho que te mostra a cada segundo o que realmente importa. Se esta reflexão encontrou eco em você, escreva nos comentários: hoje escolho estar presente. 6. Solte o que não está em suas mãos. Você passa boa parte da vida tentando controlar o que nunca foi seu. As reações dos outros, os resultados, o tempo, o destino. E quanto mais tenta segurar o que não pode ser segurado, mais a alma se cansa. O controle excessivo é uma forma disfarçada de medo. Medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente. Mas há uma liberdade que só nasce quando você aceita o que não depende de você. Esse é o ponto mais alto do estoicismo, a serenidade que vem do desapego consciente. Imagine alguém tentando segurar água entre os dedos. Quanto mais força aplica, mais rápido ela escapa. É o que acontece quando você tenta dominar tudo. A vida não é uma estrutura fixa a ser controlada, mas um rio que deve ser compreendido. Deixe-o correr, permita que as coisas sigam o curso que precisam seguir. Não significa desistir, mas agir com sabedoria, fazer o que está ao seu alcance e descansar no que não está. Epicteto dizia que a chave da tranquilidade está em distinguir o que depende e o que não depende de nós. É uma linha simples, mas profunda. Você controla suas atitudes, suas escolhas, suas palavras. Não controla o resultado delas. Você pode oferecer amor, mas não controlar como será recebido. Pode se preparar, mas não garantir a vitória. Pode cuidar, mas não impedir o tempo de mudar as pessoas. Aceitar isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Hoje, olhe para algo que tem te consumido. Uma preocupação, uma expectativa, uma tentativa de consertar o que insiste em escapar. Pergunte-se com sinceridade: isso está nas minhas mãos? Se a resposta for não, solte.
Visualize-se abrindo a mão e deixando o peso cair. No início, o ego vai resistir. Ele quer sentir que domina tudo. Mas ao soltar, você percebe algo sutil. O ar entra mais fácil, o corpo relaxa, a mente se abre. O que sobra é leveza. Sêneca lembrava que quem se apega demais a qualquer coisa sofre antes de perdê-la. A dor da perda não vem só do que vai embora, mas da ilusão de que deveria durar para sempre. Nada é permanente, nem a alegria, nem a tristeza, nem as pessoas. Impermanência é o próprio fluxo da vida. Resistir a isso é lutar contra a natureza. Abraçar esse fluxo é caminhar em harmonia com ele. O desapego estoico não é indiferença, é amor maduro. É amar o bastante para não precisar prender. É se importar sem se escravizar. É entender que o que é seu de fato não vai embora, porque o que é seu é o que você se tornou. Tudo o mais é empréstimo. E quando a mente entende isso, o mundo deixa de ser uma ameaça. Você aprende a agradecer até o que termina, porque sabe que tudo o que vai, ensina. Pratique hoje. Quando algo sair do controle, diga a si mesmo: eu aceito o que é e ajo com o que posso. Essa frase é uma ponte entre a serenidade e a ação. Ela não te paralisa, te liberta. Agora chegamos ao fim desta jornada. Se cada palavra te ajudou a olhar para dentro com mais calma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Se o que eu te mostrei hoje fez morada em seu coração, escreva nos comentários: hoje escolho soltar o que não depende de mim. Lembre-se, fale consigo mesmo por 3 dias com consciência, e ninguém mais te controlará, porque quem domina o próprio diálogo interno se torna inabalável diante do mundo. Obrigado por assistir. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.